Esse colecionável aqui, ele é articulado e ele foi feito na Rai 3D, uma plataforma de IA para modelagem 3D que te permite não só criar um modelo, mas fazer todo o processo de ponta a ponta, sem saber nada de modelagem. Vem junto porque vale a pena conhecer a Rai 3D. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e a gente está sempre mostrando novidades no mundo de IA para modelagem 3D. E nesse vídeo eu quero te apresentar a Rai 3D, que cria modelos como esse e mais outras coisas muito bacanas sem que você precise entender de modelagem, com recursos de ponta que vão te facilitar muito a vida durante as criações. Antes de te mostrar o Rai 3D, já aproveito e te peço, se você acabou de chegar, considere se inscrever no canal, deixa um like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu tenho uma novidade para você que está assistindo. A Rai 3D está completando um ano e está dando até 80% de desconto nos planos de assinatura. Olha que bacana. E se você já é assinante e quer comprar créditos adicionais, pacote de créditos, você ganha em dobro. Comprou 1.000 créditos, ganha 2.000. Comprou 10.000, ganha 20.000. Sensacional. E eu vou perguntar mais uma vez porque a tecnologia está avançando cada vez mais. Você acha que as IAs vão substituir os modeladores 3D? Fala aqui para mim nos comentários, vamos conversar sobre o assunto. Esse aqui é o Rai 3D, uma plataforma que ela fala que tudo em um para a criação de 3D usando inteligência artificial. Por que que ela é tudo em um? Porque ela faz o processo todo. Ela cria a imagem, depois cria o modelo 3D e depois divide o modelo 3D para você poder imprimir em partes, em articulações. Olha que legal. Então vamos começar mostrando para você cada um dos recursos. E o primeiro recurso é a criação de imagens. Parece muito aí com uma telinha de Gemini ou de ChatGPT. E você coloca um prompt, como você faz com qualquer um desses serviços, né? Eu vou criar aqui um mecha, por exemplo, e aí você seleciona qual a proporção da imagem, quantas imagens você quer gerar ao mesmo tempo, se você quer gerar multivistas, tem os estilos aqui. Então eu vou fazer uma coisa simplona, tá? Coloquei aqui o prompt do meu Transformer, vou selecionar 3x4, vou selecionar 4 imagens, muito bem, e note, cada imagem tem o seu preço, e o preço vai variar conforme os modelos de criação de imagem. Nano Banana Pro e Nano Banana 2, que são do Google, o Seedream, que é da empresa que faz o TikTok, a ByteDance, e o GPT Image 2, que é do ChatGPT. Cada um tem seu preço. Ó, 10 aqui, por exemplo, 8 aqui, que mais? O Seedream custa 12 e o GPT Image custa 40, para 4 imagens. Então, vamos deixar aqui e tal, coloca 4 imagens bonitinho, 3x4, e você vai gerar. Quando você gera a imagem, você passa a ter aqui as opções. Aqui eu pedi 4, então ele me criou 4 opções diferentes do mesmo prompt. E eu fui criando aqui mais algumas imagens, algumas opções, e a gente chegou à conclusão que essa aqui para o vídeo é o ideal. Então você selecionou essa imagem, criou as imagens que você quer usando o prompt, selecionou o seu modelo de criação de imagens, bonitinho. Aí você vem aqui, imagem para 3D, ele vai pegar essa imagem aqui e vai colocar numa outra etapa, que é a criação do 3D a partir da imagem que você selecionou. Você não precisa necessariamente criar uma imagem dentro do Rai 3D, você pode subir do teu HD, sem problema, no teu computador. Mas aqui a gente vai usar para mostrar o processo todo para você, como é que funciona esse negócio todo, né? Você vê que eu criei aqui inúmeras imagens dos mais diferentes estilos e, enfim, objetos, enfim. Tem coisa pra caramba. Vamos voltar a esse aqui que a gente criou aqui mesmo. Então, imagenzinha aqui. E eu quero mostrar aqui os 3 modelos de criação de 3D do Rai 3D. O 2.1, que ele é o mais rápido, e ele diz aqui proporções naturais. O 2.0 é o que eu gosto mais, é mais rico em detalhe, as texturas são mais realistas, como ele mesmo diz aqui, mas demora mais e você vai esperar um tempão, mas vale a pena. E 1.5 é o simplão, que dependendo do que você vai fazer também funciona demais. E aí você selecionou aqui, ó, qual o modelo de IA que você quer para criar essa imagem. Você seleciona aqui também no modo avançado quantas faces você quer. Quanto maior o número, mais pesado fica o arquivo, e tem algumas outras opções aqui, como reparar. A malha vem já reparada, sem buraco, sem furo, ou seja, você imprime sem problemas. E cada geração também tem o seu preço em créditos. Então tá aqui, equilibrado, mais rápido, menor nível de detalhes, 20 créditos. Qualidade, mais detalhes, 30 créditos. Se você quer a geometria mais a textura, vai te cobrar 45. Então tem uma série de opções e isso vai impactar nos créditos que você vai gastar, e os créditos você vê aqui, ó, no canto superior direito da sua telinha. Então você clica em gerar e ele automaticamente vai fazer a geração através da imagem que você criou antes. A gente já tinha feito um aqui, para a gente não perder tempo, o modelinho está aqui, ó. Usei a versão 2.0
E olha como fica bem definido em termos de detalhes. Ele representa muito demais a imagem que a gente usou. E aqui você já tem o seu modelo 3D para imprimir. Basta você selecionar o formato de arquivo e clicar em Download aqui, ou você pode clicar aqui em Imprimir e você já seleciona. Você quer para o Bambu Studio, para o Arc Slicer, para o Creality Print ou para o Elegoo Slicer. Então você seleciona aqui também, ele gera um arquivo e você manda automaticamente para o teu fatiador. Muito simples, né? Mas você faz isso se você gostou do modelo que foi gerado aqui. Se você não gostou, como é que você faz? Tem que gerar de novo e gastar crédito? Não! Você vai nesse botãozinho aqui, onde você tem 3 tentativas para gerar novamente a partir da mesma imagem. Então você vai lá tentar novamente, você não gasta crédito. E você faz todo o processo de novo, espera mais um pouquinho e depois você vê se fica bom e faz de novo até que fique bacana. Prontinho, modelo gerado, ficou legal também, o outro já estava legal, mas a gente testou e tem ainda mais 2 vezes aqui para você gerar, se não gostou do modelo. Agora vem o que eu quero mostrar para vocês de verdade. Você pode colocar isso aqui para imprimir, beleza. Exporta, põe na tua impressora, mas vai estar uma peça dura, trancada, não tem articulação, não se mexe o nosso mecha. E aí, como é que a gente faz? É aí que o Rai 3D se destaca entre as plataformas de IA para 3D. Se liga no que ele faz. A gente vem aqui e clica Impressão em Partes. Basta você clicar, o modelo já reaparece aqui, esse último que a gente regenerou, vamos dizer assim. E você tem aqui 2 modos para você dividir automaticamente a sua peça em partes. Primeiro tem o geral, onde você tem aqui iniciante, nível de segmentação e o profissional também nível de segmentação. Cada um coloca uma camada de complexidade nessa história toda. O que você vai gostar é isso aqui, ó. Ele já tem um modo personagem pré-definido e a gente vai dividir em 5 peças, como está aqui. Tronco, os 2 braços, 2 pernas, maravilha. Clique em gerar, vai gastar mais 20 créditozinhos aqui. Bora lá, gerando. Conexões criadas, vamos dar um explodir para ver como ficou? Olha que bacana, tá vendo? Então ele cria aqui sempre um par macho-fêmea. Então ele coloca o furo aqui e o conector com alguma interferência para poder encaixar e depois se articular. Aqui também tem outro, ele criou exatamente conforme a gente definiu 5 peças. Aqui também, então nós temos aqui, ó, fêmea aqui no tronco, na parte de baixo e o macho aqui. Ele criou algumas conexões que não deveriam existir, como por exemplo essas pequenininhas aqui. Ele detectou pontos de fusão entre uma parte e outra e acabou criando. Então isso aqui a gente não vai usar, a gente vai acabar deletando. E como é que eu faço agora, Oswaldo? Eu quero talvez mudar o tamanho, deixar um pouco mais comprido. Como é que eu faço para acertar essas conexões aqui que eu tenho certeza que não devem estar justinhas? Vamos lá, você clica aqui em configurações avançadas, ele vai automaticamente abrir uma nova janela, onde você só vai trabalhar com as conexões. E aqui do lado direito você seleciona qual é a conexão que você quer adicionar. Você vai ter aqui uma telinha com parâmetros, então tamanho da conexão, a folga, isso aqui é importante testar, imprimir várias folgas e testar todas, e também inverter o pino com o furo, isso aqui. Muito bem, e aí Generate Connector, e ele faz exatamente o que precisa fazer para criar sua conexão. Articulações criadas, você vai lá e exporta no formato que você quiser e fica show de bola. Agora é só fatiar e imprimir. E se você acha que dá para melhorar, eu te falo, dá para melhorar. Você pode mandar a impressão desse jeito, como eu acabei de te mostrar, ou você pode pedir para o Rai 3D planejar a sua mesa de impressão. É só você clicar aqui, ó, organização inteligente. Depois que você criou os conectores direitinho, clicou lá, ele vai fazer o que? Ele vai planejar o posicionamento das partes da tua peça. E ele tem 2 configurações para fazer isso. Uma é Surface First. Ele vai privilegiar a melhor qualidade das superfícies que ficam mais expostas, vamos dizer assim, o que você vê quando você olha para a peça. Ou você pode escolher aqui o Support Minimization, onde ele vai diminuir o uso de suportes. E olha o que ele vai fazer aqui. Ele mudou a maneira como ele posicionou as peças na mesa. Inclusive é mais ou menos como a gente vai imprimir. Ficou muito bom. Quer voltar de novo? Surface First. E você inclusive consegue definir qual é a sua impressora. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma Bambu Lab A1. Aí eu confirmo, ele vai mudar o tamanho da mesa, obviamente, e depois reposiciona
tudo. Isso aqui é espetacular, gente, muito bacana, vale a pena testar quando você for imprimir as duas formas, tanto a Surface First quanto a Support Minimization. As duas valem a pena, depende do objetivo que você quer. E depois que você fez isso, aí sim você pode salvar, ou você pode escolher o teu fatiador e dar um send da mesma forma que a gente fez no passo anterior. Além do modo que a gente acabou de testar, o modo geral, o Rai 3D também tem o modo retrato, que é uma versão 2.1 do modelo 3D, mais otimizado para que você possa fazer bustos, rostos com precisão através de imagens, né, de humanos, por exemplo. Então, como é que a gente faz? Vamos colocar aqui uma imagem que eu vou escolher, que é da nossa modelo barra personagem que a gente usa nas nossas capas dos vídeos do YouTube, você já vai saber quem é. Prontinho, ela está aqui, e aí você tem algumas opções antes de gerar o seu modelo a partir da foto. Primeira coisa, qual é o tipo de modelo que você quer? O rápido, você consegue aí uma geração com mais velocidade, em menos tempo, gasta menos crédito, mas você não tem alguma coisa tão fiel quanto qualidade, que vai gastar bem mais créditos, demora mais, mas você consegue ter aqui alguma coisa bem similar à foto que você coloca. Além disso, você também pode definir se você quer só geometria, que é o que a gente vai usar para impressão 3D, ou geometria mais a textura, mais a cor. Seleciona a licença que você quer, e no modo avançado, a gente tem aqui a quantidade de faces, assim como no modo geral, e você também pode selecionar inclusive a intensidade de sombreamento. Então, mais sombra ou menos sombra. É interessante, para impressão 3D você coloca em 1, para você poder criar o seu modelo sem sombra. E aí, uma vez que você definiu a tua imagem aqui, você pode clicar em gerar. A gente acabou de gerar um e eu quero ver como ficou. Vamos lá. Tá aqui. Esse, no caso, não ficou tão parecido com a foto. Inclusive, eu vou mostrar um pouquinho do processo. A gente testou aqui no gerador de imagens uma série de versões da foto aqui da nossa menina. Várias vistas, vista frontal, vista de verso, as laterais, para a gente testar tanto uma foto só quanto as 4 vistas. E a gente também tomou uma decisão que ajudou bastante. A gente transformou a foto em um modelo 3D cinza. A gente pegou a foto e subiu aqui com um promptzinho essa versão aqui da foto, por exemplo. Então, a partir da foto original, a gente consegue ter essa versão. E testando aqui no modo retrato, a gente chegou à conclusão que foi o que funcionou mais. E a gente foi testando várias versões aqui, vários retrabalhos também. Aqui no caso, a gente gerou as 3 vezes, as 3 tentativas, até chegar em alguma coisa que a gente gostaria. E a gente foi criando, testando, e no final, a gente acabou aqui selecionando alguns, como por exemplo, essa aqui, que na hora que você tira a imagem de cima, você vê que está bem parecido. Tem um segundo aqui também. Então a gente selecionou os 3 melhores e definiu qual que a gente ia imprimir. Esse aqui também ficou muito bom, ficou muito similar. O terceiro aqui, da mesma forma também. E aí a gente falou, bom, definimos um, vamos imprimir. Inclusive, ele já está aqui no Bambu Studio. No momento que a gente gravou o vídeo, estávamos imprimindo. Então esse aqui é o busto, bem similar ao da menina. Obviamente a gente teve que gastar crédito pra caramba para chegar numa versão, digamos, aceitável, uma versão que a gente fala, pô, essa aqui vale a pena. Então é um recurso que te permite várias possibilidades, mas você tem que testar bastante até chegar naquele que você acha que é o ideal. Esse aqui, por exemplo, está muito bacana. Então você vai testando, olha só, a diferença aqui do busto para a imagem, está bem parecido. E se você não gostar, você vai lá e clica na nova tentativa até você conseguir aquele que você quer. Mas é um baita de um recurso bom, tá melhorando bastante e eu quero mostrar agora o nosso busto impresso. Esse é um vídeo um pouco mais longo, se você chegou até esse ponto do vídeo é porque você tá gostando. Então faz uma coisa para mim, deixa um carinho aqui nos comentários pra gente entender que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente possa continuar fazendo mais desses para você. Põe aqui os carinhos nos comentários. E essa é outra ferramenta que eu gosto muito no Rai 3D. Olha o que a gente vai fazer, vamos criar um relevo. Eu pego uma imagem aqui que eu criei com inteligência artificial, ele vai subir essa imagem,
você vai ver que bacana que é. É uma moedinha da 3D Print Academy, olha que legal que ficou. A gente vai transformar isso aqui num relevo. É muito simples, subiu a imagem, clique em gerar, ele vai gerar o relevo agora e você trabalha com alguns parâmetros para deixar a sua moedinha, o seu relevo mais bacana. Prontinho, a gente tem o nosso relevo aqui. Se eu tirar a imagem, ele vai ficar realmente só o relevo. Você vê que ele reproduz inclusive as falhas do metal, né? Uma moeda um pouco mais usada, mas a gente pode trabalhar ainda mais esse relevo para ficar melhor. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Você aumenta a largura e ele vai distribuindo o relevo e você tem aqui um relevo um pouco mais fino. Aqui já ficou super bacana. A gente também pode trabalhar com a espessura da base. Você vê que ele é dinâmico aqui. Você vai mexendo, automaticamente ele já vai trabalhando também com a espessura. E dá para você também trocar o alto relevo por baixo relevo. Olha só, aqui está em baixo relevo e aqui está em alto relevo. E também você consegue dobrar a sua plaquinha aqui, olha só. Então aqui ela está positivo, aqui você coloca negativo e você ainda consegue aumentar ou diminuir o ângulo de dobra. Isso aqui é interessante para você de repente aplicar um relevo em algum material cilíndrico, por exemplo. Olha que bacana que fica. Então, positivo, você aumenta aqui o ângulo de dobra e você tem o seu relevo para aplicar onde você quiser depois em superfícies curvas. E eu tinha feito aqui inclusive algumas outras versões da nossa moeda. Essa aqui, por exemplo, mais uma aqui também. Então a gente vai trabalhando, né? E até fiz, olha só que legal, uma figurinha do Neymar para que você possa imprimir em relevo, né? Tá com o nariz meio achatado, né? É só você fazer isso aqui, ó, e você transforma em um relevo de verdade. Agora sim, tira aqui a imagem, você conseguir reproduzir até a barbinha, as tatuagens aqui, o escudo da CBF ficou muito legal. Então você pode fazer o que você quiser, pode fazer placa, pode fazer moeda, medalha, pingente, é sensacional e o limite é a sua imaginação. Vamos lá, opiniões, dicas, percepções, sacadas, tudo que você precisa saber para usar bem o Ray 3D. Nosso Transformer articulado aqui, o fato da gente fazer tudo do zero, né, criando a imagem a partir do teu prompt até peça por peça pronta para imprimir. Eu achei muito bacana esse processo todo estar num lugar só. Tem algumas dicas aí, tá? Consumo de créditos. Tem que ver se vale a pena você consumir os seus créditos para gerar as imagens lá dentro, porque você paga pela geração de imagens. E, por exemplo, GPT Image 2, por exemplo, é um modelo caro. Então você tem que entender se vale a pena você usar o próprio Ray para gerar a imagem, ou se você vai no Chat GPT e gera a imagem lá com o mesmo modelo de geração de imagem e depois você sobe a imagem e continua fazendo todo o seu processo, porque aí você vai otimizar os seus créditos e vai usar crédito para criar um modelo 3D e não vai ficar gastando crédito tentando fazer a imagem. Obviamente, se você quer a praticidade, beleza, você faz lá como a gente fez na nossa demonstração. Outra dica, antes de você imprimir a tua peça final, baixa, imprime ela em uma cor só, por exemplo, para testar se o modelo ficou bom. E se você quiser, corta no próprio fatiador só as conexões. E aí você vai testar diferentes dimensões, diferentes tolerâncias, para você entender qual que é a conexão que deu o fit. Ferramenta de relevo, muito bacana, ele praticamente lê qualquer imagem com iluminações diferentes, com texturas diferentes e coloca lá. Para redimensionar, como você viu, é simples também. Uma coisa só para você ficar atento. Quando você criar a imagem que vai ser a referência do modelo 3D, já cria com a textura certa ou a superfície que você quer. Porque essa aqui, por exemplo, a mais escura, a gente usou uma imagem que tinha vários riscos da moeda, um polimento diferentão, enfim. E ela ficou toda marcada porque ela representou exatamente a superfície da imagem. Então é bom você entender qual que é a imagem que você vai usar, qual que é a saída que você vai ter quando ele criar o modelo e como vai ficar depois na impressão 3D. E para isso também você tem que levar em consideração o material que você vai usar, o filamento que você vai usar, porque diferentes filamentos trazem diferentes efeitos. Modo retrato. Esse foi realmente o mais difícil. Como eu falei lá na demonstração, a gente gastou muito crédito para entender qual que seria o busto mais próximo
ao da foto da nossa menina lá. Deu um pouco mais de trabalho. O Rai 3D já é uma plataforma muito avançada nesse sentido. Todas as plataformas de IA para 3D têm dificuldades e a Rai 3D deu uma bela avançada e comparativamente com os modelos anteriores, tá muito melhor, tá? Se você visse o que o 1.5 fazia, por exemplo, de busto, de reprodução de rosto, era bizarro. Então os caras evoluíram de uma forma absurda. E o legal é que eles estão o tempo todo atualizando a plataforma deles. Então os modelos de geração de 3D, elas vão mudar, vão melhorar mês a mês. Eles estão lançando o tempo todo novas versões. Por isso que eu te falo, aproveita essa promoção de aniversário, até 80% na assinatura. É um baita de um desconto. E para quem já é assinante, pacote de créditos te dá crédito em dobro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assinar, testar. E para terminar, eu queria agradecer a Rai 3D por ter apoiado esse nosso vídeo, uma parceria que eu tenho a sensação de que está começando bem, vai render aí grandes frutos para todos nós, inclusive para vocês. E eu não vou me despedir de você, porque eu vou deixar vídeos aqui para a gente continuar assistindo, vídeos úteis para você, e quero te agradecer também por chegar até o final desse vídeo com a gente. Até o próximo.